Bom, boa tarde de novo, é um prazer. A gente vai começar uma ideia agora que é gravar as apresentações. Alguns colegas comentaram comigo dessa possibilidade. Eu conversei com a Lívia, ela gentilmente permitiu, então, não é, que nós gravássemos a apresentação. A ideia agora na medida do possível que os palestrantes forem permitindo, que nós possamos depositar as apresentações no YouTube para que eles possam ficar disponível para o caso, no caso daquelas pessoas que porventura tenham perdido as apresentações, não é? Que a ideia principal é divulgar o que tem sido feito no Brasil e futuramente também alguns pesquisadores estrangeiros, não é? Sobre a temática de animais silvestres, com foco em apicomplexa, né? Mas em outros parasitas também, como a gente falou, Bartonella, enfim, ou com abordagens muito peculiares, né? Como pegadas evolutivas, ou aspectos ecológicos mais teóricos, que envolvendo outros organismos como eumintos mesmo, né? Tem uma colega minha que está trabalhando com uma abordagem bem interessante, evolutiva, enfim, que eu acho que valeria a pena trazer para que nós pudéssemos olhar e, de repente, se isso é feito com eumintos, por que não tentar ver com próton, né? E bactérias, enfim, outras possibilidades. Então é isso. Então a ideia é que fique disponível pelo YouTube e aí a gente possa divulgar mais essa base teórica que vem sendo construída por pesquisadores, né? Brasileiros, em sua maioria, principalmente, mas alguns estrangeiros também. Né? E ficar no YouTube é bem interessante. É bacana também ter ao vivo, porque a gente pode trocar uma ideia ao vivo e a cores. Então é isso. A gente vai ter o prazer hoje de ter a Lívia Perles. Ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Medicina Veterinária da Unesp de Jaboticabal. É orientanda do professor Marcos André, não é? Ela vai fazer hoje o Genetic Diversity of Hepatozoon, várias espécies, em roedores do Brasil. A Lívia, ela fez graduação em Medicina Veterinária, né, pela Unesp, especialização em residência médica, né, com animais silvestres. Bem legal. Mestrado em Medicina Veterinária, em Patologia, né, e doutorado, agora em andamento, como eu disse, também na Unesp, né, junto com o professor Marcos André. Ela vem trazendo essa... Eu, particularmente, Lívia, fiquei espantado com a quantidade de hepatozoídeos de roedores. Não vou antecipar agora a história, já antecipando. Eu fiquei espantado, assim, de ver, porque eu achei que tinha bastante. Para quem não sabe, o hepatozoon ele foi inicialmente descrito pelo Miller, um pesquisador chamado Miller, e foi em roedor, né? E a gente tem aí um delay, um bom tempo, poucas pessoas... Você pode compartilhar a sua apresentação, Lívia, por favor? E a gente teve um delay, assim, poucas, não muitas pesquisas com roedores depois, com hepatozoon. E aí eu fiquei espantado quando a Lívia mandou. É um artigo esse, enfim, para quem quiser ler depois, é o título do artigo do mestrado, um dos artigos do mestrado dela, ou o artigo do mestrado. E a quantidade de bichos interessantíssima, assim. E hepatozoon saindo pelo olho dessa bicharada, né, Lívia? Impressionante. Lívia, eu deixo com você então. Muito obrigado pela sua participação. E fica à vontade, vai ser agradeço. Oi, professor. Obrigada pelo convite. Tá aparecendo a tela? Todo mundo tá me ouvindo? Tá normal, tá vindo. Tudo bem. Tá. Uhum. Tá. Então, eu agradeço muito o convite, agradeço a presença de todos. Eu vou conversar um pouco com vocês hoje sobre a minha dissertação de mestrado, que tem como título Diversidade Genética de Hepatozoon em Roedores no Brasil. Como o professor já me apresentou, eu sou médica veterinária e atualmente sou doutoranda, sob a orientação do professor Marcos Rogério André, da Unesp de Jaboticabal. Então, vamos ver se foi. Só uma breve introdução, eu não sei se todo mundo é da área, se todo mundo trabalha com hepatozoon. É um protozoário do filo Apicomplexa, classe Sporozoa, e atualmente existem diversas espécies de hepatozoon descritas, e com certeza muitas outras ainda por vir.
É um protozoário que ele é amplamente distribuído no mundo inteiro. Então, se vocês derem uma busca rápida nas plataformas de busca de artigos, vocês vão encontrar no mundo inteiro descrição de hepatozoom. E ele também é muito distribuído entre os hospedeiros. Então, ele é um parasita que se adaptou muito bem a diversos hospedeiros. O que a gente tem de diferença, a gente tem os hospedeiros vertebrados, como hospedeiros intermediários, e nos vertebrados, por exemplo, os mamíferos, nós temos o hepatozoom parasitando monócitos e neutrófilos. E eu achei um artigo hoje, publicado em 2020, de um novo hepatozoom descrito em felídeo selvagem, que parasita linfócito. Então, assim, existe ainda muita coisa para vir, mas o que dá para saber que o hepatozoom, o gênero hepatozoom, ele é muito frequente, e em mamíferos já foi descrito em canídeos e felídeos selvagens e domésticos, em coatis, animais da família Procyon, em coati, guaxinim, mão pelada, em diversas espécies de roedores, e também agora em 2020 foram publicados 2 trabalhos detectando o hepatozoom em morcegos não hematófagos. Um trabalho foi na Mata Atlântica, se eu não me engano, e o outro em Campo Grande. E em outros vertebrados que têm as hemácias nucleadas, o hepatozoom ele parasita a hemácia. Então aqui dá para ver nessa foto, não sei se todo mundo consegue ver a setinha, um hepatozoom parasitando uma hemácia e aqui parasitando um leucócito. E também nos outros vertebrados já foi descrito em anuros. Aqui no Brasil tem 1 ou 2 trabalhos só de hepatozoom em anuros da professora Lúcia de Botucatu, da professora Lúcia Dwyer. Em serpentes tem diversas espécies já descritas e diversos trabalhos detectando tanto por esfregaço sanguíneo quanto molecular. Tem diversas espécies de lagartos, em jacarés e em aves também. Então, mais uma vez, é um parasita que se adaptou muito bem a animais de diferentes ambientes, diferentes comportamentos. E o que a gente tem? O que a gente conhece normalmente das hemoparasitoses é que o hospedeiro vertebrado, ele se infecta quando, por exemplo, um carrapato faz o repasto sanguíneo. Para hepatozoom, a gente tem isso um pouco diferente. O hospedeiro vertebrado, por exemplo, no caso um cão doméstico, ele vai se infectar com hepatozoom canis quando ele ingerir o carrapato contendo oocistos. Então, é bem diferente do que a gente tem para as outras hemoparasitoses. Então, um cachorro, quando ele está fazendo grooming, se limpando, ele acaba ingerindo o carrapato que tem oocistos na sua hemocele ou na parede do intestino e se infecta. Para anuros, por exemplo, o que se sabe bem é que mosquitos, por exemplo, da espécie Culex, participam do ciclo. Então, quando o anuro está se alimentando e acaba ingerindo um mosquito, ele se infecta por hepatozoom. Além disso, também já foi descrita a transmissão vertical. Então, por exemplo, nesse estudo de 2017, os autores estudaram a raposa vermelha Vulpes vulpes, e eles viram que a mãe infectada transmitiu durante a gestação para os filhotes. Então, os filhotes nasceram já infectados. Tem esse outro trabalho também de 2017, que eles estudaram serpentes, não vou lembrar qual é a espécie dessa serpente, e ela é vivípara. Então, quando os filhotinhos nasceram, quando ela pariu os filhotes já nasceram infectados. Se eu não me engano, esse estudo, eles analisaram 6 serpentes, e das 6, 4 que eram animais coletados da natureza. Então, das 6, 4 tinham a infecção por hepatozoom, e dessas 4, elas, acho que todas, não vou lembrar se todas ou 3 conseguiram infectar os filhotes. Conseguiram não, infectaram os filhotes por meio da transmissão vertical. Além disso, para hepatozoom, a predação ela é uma forma de transmissão muito importante. Por exemplo, para hepatozoom americano, esses trabalhos aqui que eu coloquei de Johnson,
foram feitos nos Estados Unidos. Eles conseguiram infectar canídeos, alimentando esses canídeos com vísceras, com tecidos de roedores e lagomorfos infectados com hepatozoom americano. Então, o canídeo se tornou infectado, se alimentando de tecidos contendo cistos do hepatozoom. Para répteis, isso também parece ser bem importante. Tem um trabalho de Viana e colaboradores de 2012, que eles conseguiram infectar jacarés, alimentando esses jacarés com vísceras de anuros, com fígado de anuros, que foram experimentalmente infectados com hepatozoom. Então, bem diferente do que a gente tem para as outras hemoparasitoses, a predação e a ingestão dos artrópodes, de vetores, ela é importante como via de transmissão. E para roedores, que a gente tem, como o professor Lúcio falou, comentou no começo da palestra, o hepatozoom ele foi descrito inicialmente em 1908 por Miller, e ele descreveu em um roedor. E o que se sabe? Que para roedor, os ácaros, algumas espécies de ácaros, têm importância na transmissão. Além disso, esse trabalho, se eu não me engano, é de 2006 ou 2009. Eles estudaram essa pulga e eles conseguiram encontrar os cistos de hepatozoom na pulga. Então, eles descrevem como um possível hospedeiro definitivo para a infecção, para hepatozoom nesse ratinho, no Micrótus. Então, falando um pouco mais dos roedores em si. Por que estudar hepatozoom em roedor? A gente sabe que os roedores eles atuam como importantes elos ecológicos de cadeias epidemiológicas para as enfermidades transmitidas por vetores. Então, já se conhecem várias bacterioses que são importantes e são transmitidas ou tem como hospedeiro intermediário o roedor. Além disso, os roedores, eles são a maior ordem que a gente tem de mamíferos em espécie, em número de espécie. E ela também, nós temos uma variação muito grande. Então, temos roedores muito pequenininhos, de poucos centímetros, poucas gramas, até roedores muito grandes, como as capivaras, que podem chegar a 60, 70 quilos. E também, esses roedores, eles têm são ecologicamente muito diversos. Então, temos espécies como os castores, as capivaras, que são adaptadas ao meio aquático. Temos roedores que são adaptados para deserto. Então, assim, é uma ordem muito diversa. Além disso, para hepatozoom em específico, a gente sabe que a predação ela é muito importante como forma de transmissão. Já foi provado, por exemplo, para hepatozoom americano, como eu citei, que canídeos, quando se alimentam de tecidos infectados, tecidos de roedores infectados com hepatozoom americano, eles se infectam. E por que isso poderia ser importante para a gente, por exemplo, aqui no Brasil? A gente, teoricamente, não tem hepatozoom americano, mas no norte ou nordeste, eu não lembro, a gente já detectou hepatozooms próximos do americano, mas em outras regiões. Nós temos muitos cães que entram em fragmentos florestais para caçar, para brincar e podem acabar ingerindo roedores. Então, entender isso, essa epidemiologia, entender se essa transmissão é importante aqui no Brasil, é bem importante. Aqui eu fiz um compilado dos trabalhos que tem com roedores e detectando hepatozoom, seja por esfregaço sanguíneo ou PCR. Então, o que a gente vê? São poucos os trabalhos e são escassos. Eu procurei agora em 2020 e não achei. Esse daqui de 2018, ele foi publicado em 2019, que é da professora Lúcia também, então tem um errinho aqui. Mas o que a gente observa? Os trabalhos, eles ainda são escassos e pontuais. Então, a gente tem aqui, tem o autor, o ano que foi publicado, e eu coloquei a prevalência que eu encontrei no artigo, a ocorrência que eu encontrei no artigo. Então, como vocês podem observar, varia muito. 64%, 11%. Essas variações podem ser porque são espécies diferentes,
tá? Então, aqui, nesse trabalho de Gomes e colaboradores de 2018, eles estudaram capivaras. Nos outros trabalhos, eles estudaram pequenos roedores. Além disso, a gente pode ter também diferença no protocolo utilizado, na sensibilidade do protocolo. Então, assim, eu trouxe só esse mapa com esses trabalhos para mostrar mais ou menos o que a gente tem aqui no Brasil. Então, o que eu mostrei para vocês, quem são realmente os vetores da hepatozoonose aqui no Brasil para roedores? A gente sabe que ácaros e pulgas têm importância, mas não se tem trabalhos de competência vetorial, por exemplo, em roedores, que eu achei. Posso estar enganado, aqui no Brasil. E também, o que acontece, as sequências, o hepatosum que ocorre em roedores, ele fica restrito a roedores ou ele pode circular entre outros hospedeiros? Por exemplo, canídeos, em algum bioma específico. Voltando aqui rapidinho, se vocês observarem, tanto aqui na Caatinga e no Cerrado, eu não encontrei trabalhos com roedores, hepatosum e roedores. Esses genótipos que circulam em roedores, eles são compartilhados com outros animais? Tem vários trabalhos que descrevem que eles, aqui no Brasil, que esses genótipos são compartilhados com com répteis. Isso acontece em todos os biomas ou é restrito a um ou outro bioma? E esses roedores, eles têm importância como hospedeiro intermediário ou paratênico? Então, todas essas perguntas fizeram a gente pensar nesse projeto. Então, como objetivo, a gente teve como objetivo investigar a ocorrência de hepatosum em roedores selvagens de diversos biomas brasileiros e também entender um pouquinho dessa diversidade genética, se tem ou não diversidade genética, se é tudo a mesma coisa, se isso varia de um bioma para outro. Então, em relação aos animais que foram utilizados para esse projeto, eu não coletei. Quem coletou esses animais foram pesquisadores da Fiocruz. Então, eu somente recebi essas amostras. Nosso laboratório, o laboratório do professor Marcos recebeu, ele tem parceria com a Fiocruz, e nós recebemos. Então, recebemos baço desses animais, e eles foram amostrados entre 2000 e 2011, em 5 biomas. Esse mapa aqui à direita mostra bem a distribuição dos animais amostrados. Então, foram coletados nos 5 biomas. Então, Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Então, os animais eles eram pegos na armadilha Tomahawk Sherman, era feita eutanásia, eles coletavam baço. E eu não participei, infelizmente, dessas coletas. Nós utilizamos, então, o baço. A extração foi feita por kit. E como a gente queria saber mesmo a ocorrência, a gente não podia ter falso negativo, essas amostras foram inicialmente submetidas à PCR convencional para o gene endógeno, inicialmente para o gene IRBP, que é um gene bem utilizado para roedor. As amostras negativas no IRBP foram submetidas ao GAPDH. As amostras negativas nos 2 protocolos foram excluídas do trabalho. Para detectar hepatosum, foi utilizado então uma PCR convencional para o 18S, e nós utilizamos 2 protocolos, o de Perkins e Keller, escrito em 2001, e o de Ujvari e colaboradores em 2004, descrito em 2004. Então, nós utilizamos esses 2 protocolos, é o que a gente costuma utilizar no nosso laboratório, e as amostras positivas, fortemente positivas, foram enviadas para sequenciamento. Não tinha como enviar todas as amostras para sequenciar por conta de verba. Então, nós analisamos as amostras, fizemos a sequência consenso e avaliamos a identidade no BLAST. Amostras que apresentavam query coverage acima de 90% e identidade com hepatosum foram depositadas no GenBank. Para fazer as análises filogenéticas, nós utilizamos a metodologia de máxima verossimilhança e inferência IA Bayesiana. Também
fizemos análise de distância utilizando o split tree, com o método de NeighborNet, e também a análise de rede de haplótipos. O que eu tive de resultado? Dos 472 roedores amostrados, 462 foram positivos e utilizados para PCR, buscando hepatosum. Desses 472 roedores, nós obtivemos 31 gêneros diferentes. Então, uma amostragem muito ampla. Aqui, só como curiosidade, isso tem no material suplementar do artigo. Então, aqui, por exemplo, na Caatinga, os locais, os estados que foram amostrados e o total de roedores. Como, sim, acho que muita gente que está aqui trabalha com selvagens, a gente vê que a amostragem ela não é, sim, 10 dessa espécie, 10 dessa, 10 dessa. Então, a gente tem um número diferente de espécies amostradas, mas isso é devido à dificuldade de coleta. Então, na Caatinga, foram coletados 80 indivíduos, na Mata Atlântica 122, no Pantanal 53, e aqui tem todas as espécies que foram coletadas e a quantidade. Desses 462 animais, 195 foram considerados positivos para hepatosum. O que isso significa? Eles foram positivos ou em um protocolo ou nos 2 protocolos. Nesse primeiro protocolo, dá para ver, igual quando eu comentei lá mostrando o mapa do Brasil, que utilizando protocolos diferentes, a gente consegue resultados diferentes. Então, mesmo buscando hepatosum, eu tive uma ocorrência diferente utilizando os 2 protocolos. Nesse primeiro protocolo, 17 amplicons foram enviados a sequenciamento e nesse outro, 19. E aqui eu tive 18 gêneros diferentes positivos para hepatosum e nesse daqui 24 dos 31 foram positivos. Aqui, só mostrando rapidamente o que eu encontrei de resultado da análise do BLAST. Então, as espécies que foram positivas estão aqui à direita, o estado e o bioma. Então, por exemplo, eu tive dos roedores Acodon, Galé e Necromis. Eu tive hepatosum, o hepatosum que eu detectei, ele apresentou 99% de identidade com hepatosum detectado em répteis. E esses outros aqui, o hepatosum que eu encontrei, apresentou 100% de identidade com um hepatosum encontrado em amblioma fusco. No outro protocolo que eu tive, uma amostra apresentou similaridade com identidade, com hepatosum detectado em réptil, e as outras apresentaram alta identidade com hepatosum detectado em roedores. Em relação às inferências filogenéticas, o que a gente observa quando a gente trabalha com hepatosum e faz filogenia é que, geralmente, os roedores, os hepatosums detectados em roedores e répteis, eles formam um grande clado. E de hepatosum canis e americano formam outros clados. Então, aqui, mostrando a árvore uma visão geral, foi mais ou menos o que eu obtive. Então, de acordo com o que é encontrado na literatura, o clado de hepatosum detectado em roedores e répteis é esse daqui. O hepatosum detectado em hepatosum canis formou um outro clado, e o de hepatosum americano, outro clado. E isso é o que geralmente a gente observa na literatura. O que eu quero mostrar aqui é que as minhas sequências, elas se agruparam próximas, mas em clados um pouco distintos. Como, por exemplo, aqui, todos esses hepatosums aqui que eu não sei se dá para ver a setinha, eles se agruparam nesse clado, tendo essa origem aqui. E esses outros hepatosums que eu detectei tiveram origem aqui, tá? Formando esse outro clado.
E aí, só mostrando os outros clados, né, de Hepatosum canis e o Hepatosum americano. Esse também é do outro fragmento, mas obtive o mesmo resultado. Na análise por distância, o que a gente conseguiu observar? Que os hepatozuns de répteis pintadinho em vermelho e de roedores pintadinho em azul claro, eles formaram um grupo aqui. E o de felídeos e canídeos, outro grupo aqui. Mas isso a gente também já consegue observar pela filogenia, essa tendência de agrupamento. E além da filogenia, eu quis entender também um pouquinho como que essas sequências elas se comportavam em relação às diferenças de nucleotídeos. Então, para avaliação da diversidade de haplótipos, eu alinhei as sequências, todas elas que apresentavam um bom alinhamento, eu submeti a análise de haplótipos. Então, sequências muito pequenas, sequências que não estavam se alinhando perfeitas, eu retirei da análise de diversidade de haplótipo. Das 17 sequências que eu sequenciei para o primeiro protocolo, 14 tiveram um bom alinhamento e eu identifiquei somente 2 haplótipos, com um número de sítios variáveis, ou seja, nucleotídeos diferentes, somente 2. Já para o segundo protocolo, das 19 sequências que foram sequenciadas, 17 apresentaram um bom alinhamento e foram submetidas à análise de diversidade de haplótipo. Com esse protocolo, nós obtivemos 9 sítios variáveis, que já é maior do que do primeiro fragmento, e 5 haplótipos. E como esses haplótipos se distribuíram em relação aos biomas? O haplótipo 1, ele foi o mais frequente e foi detectado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. O haplótipo 2 foi composto por uma única sequência de São Paulo. O haplótipo 3, uma sequência de Mato Grosso. O haplótipo 4, uma outra sequência do Mato Grosso. O haplótipo 5, uma sequência de Goiás. Então, mostrando aqui visualmente a rede de haplótipos, o que eu encontrei para as minhas sequências foi isso. Então, aqui, em verde, o haplótipo mais frequente, que era o haplótipo 1. O haplótipo 2 aqui, representado por esse círculo. O haplótipo 3 e 4 do Mato Grosso, então aqui. E o haplótipo 5, que era o que apresentava uma maior diversidade, uma maior quantidade de mutações, que são essas bolinhas, em relação às outras sequências. Então, foi isso que eu obtive com os meus roedores. E quando a gente olha a filogenia também mostra isso pra gente. Então, todos aqueles... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Todas essas sequências aqui que compunham o mesmo haplótipo, a gente consegue ver aqui. Bem bonitinho na árvore. Então, essa sequência aqui que está sem, ela não foi utilizada para análise, e essa de Tocantins também não, porque elas não se alinharam bem. E essas duas sequências do haplótipo 3 e haplótipo 4, a gente consegue ver aqui também na árvore. E essa sequência do haplótipo 5, que era a mais diferente, essa daqui, a mais diferente de todas as outras que tem mais mutação, ela formou o clado bem separado das outras, para a gente ver aqui, que é essa da bolinha azul. Além disso, o que a gente quis fazer também? Pegar as sequências que já tem detectadas no Brasil e tentar comparar com as minhas e ver quantos haplótipos tem circulando no Brasil. Então, para essa análise da rede de haplótipos, ou seja, diversidade de haplótipos dos estudos realizados no Brasil, eu selecionei 26 sequências desses autores. Dos outros, eu não consegui alinhar bem com as minhas sequências, porque foram utilizados outros protocolos. Então, dessas 26 sequências, o que eu obtive? 6 haplótipos. Tá? Então, aqui é a rede de haplótipos, mostrando os 6 haplótipos. E o que a gente... quando eu construí essa rede de haplótipos, eu fiquei
nós fizemos uma análise estatística, que é essa daqui, que é a AMOVA. Deixa eu ver. Aí. Nós fizemos essa análise estatística e antes de eu chegar nesse resultado, eu fiquei testando nesse resultado aqui dos dois haplogrupos, o azul e o rosa, eu fiquei testando e fazendo várias análises estatísticas. Essa análise aqui, então, eu dividi em haplogrupo 1, que é o azul, e haplogrupo 2, ele apresentou maior significância nos testes estatísticos, com um número de FST, com valor de FST maior. Então, o que eu consegui entender e sugerir dessa rede de haplótipos? Nós temos um grupo de haplótipos que é próximo, com poucas mutações entre eles, e esses haplótipos, eles estão distribuídos nessa região aqui. Então, em Amazônia, na Caatinga e na Mata Atlântica. E o outro haplogrupo, que é o rosa, ele está distribuído no Pantanal e no Cerrado. Eu nunca tinha feito essa análise, né? A primeira vez que eu fiz foi no mestrado e eu fiquei com muito medo de estar fazendo alguma coisa errada, sim, fiquei com muito, muito receio mesmo. Mas o que me deixou muito feliz foi que o mesmo haplótipo que eu encontrei em São Paulo, a professora Lúcia Oduayer também encontrou nos estudos de roedores dela, que é esse número de acesso aqui. E o mesmo haplótipo que eu encontrei no Mato Grosso, esse outro estudo aqui também encontrou. Então, isso me deixou bem contente com os meus resultados e bem segura. Então, aqui só mostrando a análise estatística. O valor que a gente olha é esse FST. Então, o que essa análise estatística faz? Ela compara um grupo e outro grupo. Eu indiquei para essa análise o grupo azul e o grupo rosa, e ele me deu esse índice aqui, de 0,72, que é um valor muito alto. Acima de 0,25 já se indica uma estruturação populacional. O que isso pode significar? Que espécies de hepatozoom diferentes circulam aqui e outras espécies circulam aqui. Tá? Então, é isso que essa análise estatística mostrou para a gente. Em relação aos meus resultados, eu encontrei uma porcentagem maior de animais positivos, de roedores positivos, quando comparado com outros estudos já aqui no Brasil. E isso provavelmente foi porque eu utilizei um número muito grande de roedores, de biomas diferentes. Então, isso essa grande amostragem pode ter sido resultado dessa grande porcentagem de animais positivos. Além disso, eu consegui detectar hepatozoom em novas espécies de roedores e em novos biomas também, no Cerrado e na Caatinga. E nos estados da Bahia, Ceará, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Tocantins. O que eu encontrei nas minhas análises filogenéticas? Tanto por um protocolo quanto pelo outro, as sequências de roedores e répteis, elas se agruparam em um grande clado. E as sequências de canídeos e felídeos em outro clado. Isso corrobora com alguns estudos já publicados. Então, aqui no Brasil, os outros estudos de Demoner, Souza e colaboradores também encontraram as sequências detectadas de roedores e répteis se agruparam em um mesmo clado. Porém, no estudo de Gomes, em 2018, Gomes e colaboradores, publicado em 2018, eles estudaram capivaras e detectaram molecularmente hepatozoom coetensis, não sei se eu estou falando certo, e canis. E essa espécie aqui de hepatozoom coetensis, ela só foi detectada em serpentes. Então, talvez algumas espécies de hepatozoom de serpentes circulem em roedores, mas isso é um único estudo, então a gente precisa entender um pouquinho mais se esses
roedores, se as capivaras, por exemplo, se um filhote de capivara for predado por uma jiboia, se pode funcionar como hospedeiro intermediário. E na África do Sul, Maia e colaboradores, em 2014, eles detectaram uma sequência em vulpes pálida, filogeneticamente relacionada à sequência de répteis e marsupiais. E essa sequência não era próxima a Hepatosum canis. Então, parece que em alguns locais, os roedores podem participar da epidemiologia, então, infectar canídeos. E essa sequência não era nem de Hepatosum canis e nem de Hepatosum americano. Então, pode ser que tenha outras espécies que ainda vão ser descritas, que podem circular entre roedores e canídeos. E no Brasil, então, parece que os roedores têm um importante papel como hospedeiros intermediários para infecções de hepatosum em répteis. E aqui, quando eu tive esse resultado, uma estruturação nessa população em relação aos aplótipos, ou seja, o que está circulando aqui é diferente do que está circulando no Pantanal e Cerrado, eu sou veterinária, né? Como o professor falou e eu falei, eu não entendo muito de ecologia, eu fui procurar algumas pessoas que pudessem me auxiliar no meu resultado para tentar fazer isso fazer um sentido. E aí, não vou lembrar quem, um dos professores, acho que na minha banca, falou que o Cerrado e Pantanal, eles formam um mosaico vegetacional, intercalando formações savânicas, lenhosas, campestres e vegetação aquática. Então, pode ser que, por conta desse mosaico vegetacional, o que está circulando aqui em roedores seja a mesma coisa. E aí, qual que é o grande problema? Eu estou estudando somente um gene, que é o gene 18S. Então, para descrever a espécie molecularmente, um único gene, isso não é possível. E ele é um gene conservado. Então, assim, o quanto que uma, duas, três bases mutadas aqui realmente significam que isso pode ou não ser uma outra espécie. Vou dar um exemplo de um hemoparasita que a gente também trabalha no nosso laboratório, que é o Mycoplasma em suínos domésticos. Existem duas espécies que parasitam os suínos domésticos, que é o Mycoplasma suis e o parvum. No 16S, que é o gene conservado que a gente usa para a bactéria, entre uma espécie e outra, a gente tem de 2 a 3 bases de diferença. E o Mycoplasma parvum e o Mycoplasma suis, eles são muito diferentes. O suis causa hemólise, causa anemia nos suínos, e o parvum praticamente nada. Então, assim, o quanto que essas bases mutadas, esses haplótipos diferentes que eu encontrei, são ou não espécies diferentes, somente outros genes, utilizando outros genes menos conservados, é que a gente vai conseguir responder. Então, estudos filogenéticos e de diversidade tem que ser utilizados outros genes, mas até o presente momento em Hepatosum a gente só tem o 18S como um bom marcador. Então, o que eu tive de conclusão do meu trabalho? Novos haplótipos eles foram encontrados, infectando roedores nos diversos biomas, e eles não se mostraram filogeneticamente próximos a Hepatosum encontrados em canídeos e felídeos, e se mostraram próximos a Hepatosum detectados em répteis. Além disso, vendo a rede de haplótipos, parece existir uma estruturação genética de acordo com a localidade geográfica. Só que a gente precisa ainda desenvolver outros marcadores para conseguir realmente entender como que esses hepatozoos estão se comportando no Brasil. Então, será que esses hepatozoos que são próximos de répteis, eles estão próximos pela história evolutiva, ou porque os répteis roedores estão no mesmo ambiente, ou porque o roedor participa do ciclo como hospedeiro intermediário paratênico. Então, assim, tem muitas respostas ainda que a gente precisa ter, e eu consegui avançar um pouquinho, bem pouquinho, e dos meus resultados do meu projeto era isso que eu obtive de resultado. Eu gostaria de agradecer a Fiocruz, porque sem eles eu não teria conseguido desenvolver o meu trabalho.
E agradeço a atenção de todos e me disponibilizo a responder perguntas e discussão agora. Muito obrigada. Maravilha, obrigado. Muito bom, Lívia. Muito bom mesmo. Muito bom. Deixa eu liberar o microfone. Eu pediria para vocês, então, que a gente fizesse uma fila no chat. E aí, quem quiser perguntar, vai escrevendo ali, vai se posicionando. Não, só vai marcando que quer perguntar e eu abro aqui para faço a chamada para fazer a pergunta direto para a Lívia, se possível. Uma coisa que me chamou a atenção, Lívia, eu vou inaugurar aqui, o João Fábio, sabia que o João Fábio ia perguntar, já sabia, eu tinha certeza que ele ia perguntar. É que uma coisa que me chamou a atenção foi a questão me parece assim, que você, dos seus isolados que você tem do Nordeste até no Sudeste, eles formam muito bem assim, me deu a impressão de história evolutiva de roedores associadas à Mata Atlântica, não é? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, se você teve essa percepção, enfim. Sim, professor. Foi uma das coisas que também foi discutido não lembro se na minha qualificação, o professor Barbante, ele foi na minha qualificação e ele entende muito de ecologia, né? Muito. E eu não entendo nada. Praticamente nada. E ele também comentou em relação a isso. Só que eu não consegui, para o artigo, fazer nenhuma inferência em relação a isso. Tá? Mas com certeza, talvez para os próximos projetos, pensar nisso. Só que o que acontece? A gente está usando 18S. Com 18S eu não consigo ter conseguir entender a história evolutiva desse agente. Então fica meio que assim, parece. A gente sugere que, mas não consigo afirmar nada com certeza. Tem esse problema. Eu vou... Carolina Chagas, você está vendo o chat também, Lívia? Sim. Parabéns pela apresentação. Você chegou a ver alguma diferença da incidência de haplótipos entre as diferentes espécies de roedores? Essa foi uma pergunta dos revisores do meu artigo. Quando eu mandei para a revista, eles perguntaram. E aí, o que eu tentei olhar, mas o que acontece? A amostragem, como eu mostrei num dos slides, eu tenho uma espécie amostrada, no outro eu tenho 20 espécies. Então, assim, como eu tive uma amostragem muito diferente, mesmo dentro do mesmo bioma, eu tive um animal só de uma espécie, 20 de outra espécie, eu não consigo comparar muito. Então, foi uma das coisas que eu preferi não tentar sugerir, por ter essa diferença entre espécies amostradas. Se eu tivesse, por exemplo, 10, 10, 10, 10, aí eu poderia começar a tentar sugerir, mas com o tipo de amostragem que eu tive, não dava. João, se você puder fazer a pergunta, por favor. João Fábio, lá do Sul. João. Tá aqui. Lívia, primeiro, parabéns pelo trabalho, fantástico. Um grupo do Marcos André sempre apresenta grandes trabalhos, aí a gente vem conversando bastante com o Marcos André. Para mim, aqui na tua imagem, ela não aparecia no finalzinho da legenda da árvore, tá? E eu tive a impressão de que ali usava 600 pares de base para fazer a análise filogenética, é isso? O fragmento é de 600 pares de base, mas o alinhamento total, usando outras sequências, acho que era de 1.300, 1.000 e pouquinho. Mas as minhas sequências, um protocolo amplifica 600 pares de base e o outro 800. O que também já é um problema bem grande quando a gente quer trabalhar, por exemplo, com diversidade de haplótipos, porque eu estou trabalhando com um fragmento muito pequeno. O ideal seria, com certeza, fazer o 18S inteiro, e outros genes, né? Mas já que eu tenho só o 18S, fazer o 18S inteiro e aí, assim, ter uma segurança maior. Mas um fragmento meu de um protocolo amplificou 600, amplifica, né? 600 e o outro 800. Muito legal. E uma outra pergunta assim, a gente enfrenta essa mesma dificuldade, nós aqui, nós não temos recursos que a gente tem como positivo, não tem como. E infelizmente a gente tem recebido às vezes críticas em algumas revistas porque nós não sequenciamos tudo.
Porque muitos revisores são de outros países que não enfrentam a nossa realidade, não sabe quanto que custa para nós sequenciar, para a gente purificar. Qual é o critério que tu usou para decidir quais sequências tu ia sequenciar e se tu informou isso? Eu não vi o... Porque é uma dificuldade que a gente enfrenta e eu não vejo nenhuma outra possibilidade de resolver, porque dinheiro não vai ter, né? Não. Na verdade, eu coloquei no artigo e eu só sequenciei as que apresentavam banda muito forte, muito forte. A maioria dos roedores, eles apresentaram uma banda fraca, que a gente considera positivo, mas se eu mandar isso sequenciar, pode ser que tenha erros no Não vai ficar boa. sequenciamento e não fica bom. Então, assim, eu deixei claro que eu só sequenciei aquelas que tiveram bandas muito fortes. Tiveram outras com bandas, sim, médias, que daria para eu reamplificar e mandar sequenciar, mas acabou o dinheiro. No meio do meu... com um ano e pouco, assim, o auxílio do professor Marcos, ele estava no final, nos finalmente, e aí ele falou, corre, o que conseguir mandar sequenciar agora vai mandar, se não conseguir, acabou o dinheiro. E eu não tinha Bolsa FAPESP, então eu não tinha auxílio, reserva técnica. Então, assim, eu escolhi as muito fortes e mandei sequenciar as muito fortes. E deixei isso bem claro no artigo. E uma última pergunta, desculpa, eu falei que ia fazer uma pergunta, estou fazendo a terceira já. Vai, fica à vontade. Me chamou bastante atenção que tu achaste uma sequência próxima a uma sequência de hepatozoom que foi encontrada em Amblioma. Isso me chamou bastante atenção porque o Amblioma fusca é um carrapato que faz essa ponte, né? De parasitar roedores e répteis. Isso, esse carrapato ele foi coletado de um réptil. Ah, legal, legal. Era isso que eu ia te perguntar, no artigo de quem que ele foi coletado, de um réptil, tá? Sim, tem lá, eu só não vou lembrar exatamente qual que é a espécie, mas ele é coletado de um réptil, de um lagarto. Deve ser, geralmente a gente encontra ele em TU, né? No Tupinambs. Geralmente a gente encontra ele em TU, mas legal. Eu achei muito legal esse resultado. Parabéns pelo trabalho, excelente. Obrigada. Falta alguém quer perguntar? Amanda Picelli, por favor, faça a sua pergunta. Oi, mas eu acho que o Felipe é frente. Pode perguntar, Felipe. Felipe, vai lá você. Opa, só um instante, Lúcia. A Cláudia que vai perguntar. Agora, Cláudia. Cláudia, Lívia, gostei muito da sua palestra, parabéns. Eu tenho curiosidade porque eu trabalho com Plasmodium, com biologia da infecção e a interação entre patógeno e hospedeiro. E agora também temos um projeto com uma série de roedores coletados aqui na Amazônia e estamos identificando os tripanosomatídeos. Mas eu acho bastante interessante, acho que a gente poderia estabelecer alguma colaboração, começar a conversar, para a gente também tenho os baços, tenho o fígado, tenho vários tecidos que daria para fazer uns trabalhos bons. Mas a minha pergunta é o seguinte, é porque eu trabalho com o Plasmodium em mosquitos, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum. E eles têm um ciclo de vida bem definido. Então me chamou a atenção que você falou que encontravam os cistos na hemócele do carrapato. Você sabe como é esse ciclo? Eu senti falta na sua palestra de mostrar o ciclo de desenvolvimento do hepatozoom. Eu sempre acho que isso é super necessário, porque em Plasmodium falciparum, Plasmodium, a gente não encontra o cisto na hemócele. O cisto é fixo no epitélio intestinal. Então, fiquei com essa curiosidade. Eu tinha um slide disso, do ciclo da minha defesa, e eu achei melhor tirar, porque eu fiquei com um pouco de medo de passar do tempo. Eu lembro de ter lido em alguns... Tem já o ciclo bem fechadinho para algumas espécies, não tem para todas as espécies de hepatozoom, como, por exemplo, o hepatozoom canis. Aqui no Brasil, a gente sabe que o Amblioma ovale é vetor, que a professora Lúcia chegou a fazer alguns trabalhos com ripséfalos sanguíneos também, sabe que o Amblioma ovale é vetor. Mas eu
eu não lembro mesmo. Eu lembro de ter lido que ele fica em algumas espécies na parede do intestino do vetor, mas eu não lembro. Professor Lúcio, o senhor pode me ajudar em relação ao ciclo? Desculpa, meu filho estava gritando aqui no meu ouvido, eu não entendi a pergunta. Era uma coisa, se tem o ciclo para... Isso, no vetor, no hospedeiro definitivo. Pra... Onde que os oocistos são encontrados? No desenvolvimento do hepatosum no vetor. Se a gente tem no Brasil estudos sobre ciclo de hepatosum de roedores em vetor. Sim. Eu não sei se é em roedor. Em roedores. Não. Em roedor, não. Não existe. Em roedor não tem. Não existe. Não tem. Tá esperando você fazer, Lívia. Você fazer. Tem em carrapato. Tem para cachorro, né? O canis, né? Tem. Isso, só o canis, que a professora Lúcia fez. Só. Aqui no Brasil a gente não sabe. Então, assim, se é pulga, se é ácaro, se é carrapato, porque o roedor tem bastante larva de carrapato, né? A gente não sabe. Então, mais um... Nem sabe quais são essas fases de desenvolvimento, quais são as formas quais esse parasito passa durante a sua metamorfose, e também quais são os tecidos que invadem. Porque, sim, então, para algumas espécies, sim. Você recebeu o vaso, mas você sabe que vai para o vaso, mas os outros... Já está manchado ali. Tá, para algumas espécies tem bem descrito. Pode ficar arrastando. Hepatosum americano. E tipo, jogando água no limpar, estava encardido lá, ele quase não sai. Para hepatosum americano tem bem descrito, já se sabe que vai para quando o hospedeiro, quando o vertebrado se infecta, vai para baço, para fígado. Tem alguns trabalhos com roedor, não aqui no Brasil, acho que não aqui no Brasil, mas que encontra no pulmão também de roedores. Então, assim, para algumas espécies a gente sabe, para outras não. Aqui em roedor, ciclo, aqui no Brasil, ciclo em roedor, eu não achei nenhum trabalho. Na verdade, fazendo uma parte assim, a gente não... O grande problema é assim, o que a gente tem acontecido no Brasil? Para hepatozoides de silvestre, a gente não tem... Por exemplo, Labruna já encontrou hepatosum em carrapato. Então, alguém foi lá, tirou o carrapato dos bichos, dos hospedeiros, e aí faz uma PCR e encontra o hepatosum, uma sequência nova, que dá um norte, ponto. Aí tem a Lívia que foi lá e tem dos roedores. O que falta, que eu sinto, assim, que é uma coisa, enfim, que não é tão complicado exatamente, só é trabalhoso, como sempre, né? Na parasitologia tudo é trabalhoso, né? Que é pegar e a campo, o cara que vai coletar os roedores, ele retirar os artrópodos, identificar esses artrópodos, se der sorte de tentar manter vivo para roedor, por exemplo, você pode pegar esse artrópodo e aí tentar fazer uma infecção experimental no roedor de laboratório. Você pode fazer estudos de competência vetorial que faltam. Exatamente. Por exemplo, a gente não sabe... Será que tem transmissão transovariana, transestadial? Para Babesia, por exemplo, a gente sabe que tem, que é um protozoário. E para hepatosum? Não achei nenhum trabalho disso. Então não tem, falta muita informação. O Pedro Hugo quer perguntar. Pedro, faça a pergunta, por favor. Oi, Lívia. Parabéns pelo trabalho, achei bem interessante. Me dá esse tipo de abordagem, né? Parece que tem algum grupo que está começando, está caminhando com isso na questão de hemogangrenas de peixe, que é o que eu domino mais, né? Mas eu achei bem interessante as análises que tu utilizou, por exemplo, a rede de haplótipo. E aí, quanto à tua conclusão, assim, no final, que você percebeu que tem várias linhagens ali, né? Diferentes linhagens. E se, por exemplo, é comum você começar em questão de hepatozoo, né? Determinar que são espécies diferentes quando você tem um valor de pedistância entre 1 e 2%, né? Uma divergência.
quando você está utilizando o marcador molecular 18S. Mas aí eu também prestei atenção na sua afirmação que é apenas um marcador molecular, né? E aí você tem a árvore do gene e não tem uma árvore de espécie. Se você não analisa marcador mitocondrial, essas coisas. Aí eu queria saber a tua posição no caso, se vocês pensam, já que, por exemplo, eu creio que para hepatosol não tenham tantas sequências de marcador mitocondrial, né? Então, mas assim, eu queria te fazer a pergunta, se você fizesse uma abordagem integrativa com abordagem morfológica e molecular, utilizando apenas um marcador molecular e avaliando essa distância genética, se não seria viável a descrição de novas espécies. Queria saber a tua perspectiva. Se você tem análise morfológica, com certeza ajuda. A grande questão é que esfregaço sanguíneo, muitas vezes a gente não encontra. A gente sabe que o animal é positivo e não encontra. Eu estava até conversando com o professor Lúcio umas semanas atrás. No meu doutorado agora, estou trabalhando com coati, com hepatosum prociones. E eu recapturei esses animais. Então, assim, eu sei que o animal é positivo porque eu já encontrei no esfregaço dele. De repente, o hepatosum some, ele dá positivo ou negativo na PCR, e de repente volta o hepatosum no esfregaço e vai e volta. Então, a gente sabe, por exemplo, para hepatosum canis, que a parasitemia ela é flutuante. Então, a gente vai ficar dependendo do esfregaço na hora da coleta para identificar a espécie. Sendo que, às vezes, se a gente tem outros marcadores, por exemplo, ITS ou outros marcadores menos conservados, talvez a gente não ficaria tão preso no esfregaço. Mas, com certeza, se você tem um esfregaço e consegue fazer o 18S, sim, daria... Acho que sim. Sim. Sim, eu entendo. É porque, assim, eu até abri a minha mente para isso quando eu assisti uma defesa de mestrado, que é de uma moça aqui do grupo, e uma das avaliadoras, ela falou da questão de você produzir, né, fornecer para a ciência vários aplotes, várias linhagens, mas acaba que fica hepatosum SP, e quando você vai avaliar, vai fazer inferência filogenética, você não consegue dar uma resposta sistemática efetiva, né? Então, aí se você começa a ter realmente constatar que a diversidade genética é muito grande do grupo, mas em contrapartida, focar em uma linhagem de um determinado hospedeiro e trabalhar na descrição, eu acho uma coisa bem viável e interessante. Né? E eu queria deixar a minha admiração pro teu trabalho, que é algo que, se eu tiver oportunidade, eu gostaria de aprender mais lá na frente. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Pedro. Amanda, quer fazer a pergunta? Oi, Lívia. Parabéns aí pela sua apresentação, né? Acho que a sua defesa deve ter sido recente, né? Foi quando? Foi por agora? Foi ano 2019. passado? Então você tá um bebê ainda no doutorado, muita coisa aí para acontecer. E parabenizar, né, você por isso. Assim, eu vi que você falou que você não tem experiência em ecologia e tal, que você é veterinária, que você assim, mas tipo, não se diminua por isso. Tipo, é um toque, não se diminua. Ninguém sabe tudo, e é por isso que nós temos várias pessoas que trabalham em várias áreas para nos ajudar, e você vai procurar as pessoas das áreas para te ajudar nisso. Então, é tranquilo, não se diminua por isso. Mas o que eu queria, tipo, falar com você era mais na linha do que o Pedro tava falando agora, que, assim, eu sei que não foi o objetivo do seu mestrado trabalhar com esfregaço, e você recebeu as amostras. Então, eu acho que muito do que acontece é que quando a gente não vai para campo, não vê os bichos, não lidou com essas amostras, mas eu sou do time do Pedro, que acredita que a gente tem que fazer as duas coisas, a gente tem que trabalhar com morfologia, sim. É difícil encontrar as coisas nos esfregaços? É difícil. Mas quando a gente encontra, tipo, muda muito, assim, sabe? Sim. Óbvio que
Para hepatozum, né, para as hemogregarinas no geral, é meio difícil achar caracteres morfológicos que a gente consiga distinguir muito bem as espécies, mas pelo menos a gente dá uma cara para aquela sequência, né? Não é só um monte de letrinha, assim. Não é só SP, né, que fica lá na árvore, sim. Era mais isso, só queria perguntar, assim, se agora no doutorado, o que você estava pensando em fazer, se você ia continuar mostrando mais espécies, se agora você já falou que vai ficar só com uma espécie, né? E só fazer um comentário também que, enfim, a gente teve um trabalho recente agora do grupo, né? O Lúcio, o Felipe também está no meio, de hepatozum de lagartos, e a gente encontrou, né, um hepatozum dentro de leucócito. Então, assim, eu não sei se é o primeiro registro, se o nosso trabalho é o primeiro registro ou não, porque realmente é uma coisa rara, só que a gente não sabe se... Não é o primeiro registro, mas a gente não sabe se ele está invadindo para parasitar de fato ou se ele está sendo... se é uma reação de resposta imune do hospedeiro. Então, depois, quando sair o trabalho, eu posso te passar, né? Que legal, sim. Mas só para falar que tem esse relato agora. E uma última pergunta rápida. Você falou que as sequências ficaram dentro do clado dos répteis, mas os répteis que você mostrou, eu não consegui enxergar muito bem. Foram, tipo, tá próximo de jacaré, de serpente, de lagarto? Sim, ou é de todo mundo ali? Como é que... Ou é uma espécie em específico, assim? Não, eu coloquei... Deixa eu achar aqui... Tá. Só queria saber mesmo se era serpente ou... Não, eu coloquei serpente, serpente e lagarto. Tá. Tem espécie de serpente do Brasil, dos Estados Unidos, serpente de lagarto do Brasil. Eu coloquei também os jacarés. Sim. É porque a morfologia, nesse caso, ela poderia te ajudar para saber se seria de fato um hospedeiro parentênico, né? Porque se você vê os gametócitos no sangue, já é um indicativo de que talvez não seja, embora ele possa ser o tanto parentênico quanto o outro hospedeiro intermediário. Mas era isso, o Pedro fez todas as perguntas que eu queria fazer já. Então, mas obrigada, Lívia, parabéns. Obrigada. Tá? Obrigada. Lívia, eu estava lendo um trabalho agora à tarde, acho que foi ontem. Existe uma para quem estuda hepatozum, entre outras coisas, a gente tem assim uma proposição para separação dos gêneros, né? Que o hepatozum, na verdade, sejam 2 gêneros. E aí tem uma proposta da Irene Landau, que é uma pesquisadora muito antiga, assim, clássica, muito com malária também, que ela fez uma proposição, e o grupo dela, para um novo gênero chamado de Bartozum, em homenagem ao John Barta, né, que é um pesquisador importante no Canadá, que foi aluno do Sharon Desser, né, que é toda uma escola, né, canadense, né, junto com o Todd Smith, é um cara que revisou o gênero, né? Enfim. Molecularmente, tá na cara que eles são 2 gêneros, né? E uma das críticas é do João Maia, lá, que trabalha com o Harris, né? O James Harris, tá todo mundo lá em Portugal, o Maia e o Harris. Eu tô até pensando em convidar o Maia, para ver se ele, como ele fala português, assim, para muitos de nós da audiência, pode ser bem interessante. E que eles fazem uma crítica, né, para a separação dos grupos. E uma das coisas que eles chamam a atenção é o fato de que o Bartozum ficaria para animais como serpentes e anuros, não é? Só que os roedores, eles ficam juntos. Eles formam o famoso clado B. Tem o clado A, que seria um dos mamíferos, outros, né? E os roedores ficam juntos, formam um grupo monofilético com serpentes e anuros, que dá uma bagunçada. Quando eu vi a sua árvore agora, eu não tive tempo de ler o artigo. Para quem quiser, esse título é o artigo da Lívia. Então, quem quiser depois ler o trabalho com mais calma, né? Enfim. E ficou todo mundo junto, os roedores ficaram juntos com as serpentes, quer dizer, porque uma das coisas que eles pegaram no pé na época é falar, tem pouca sequência de roedor. Quando você colocou as suas sequências lá, aí que o negócio ficou muito forte.
Então a gente tem um clado muito forte, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim, como é que você enxerga isso, né? Então, professor, outros trabalhos já mostram isso também, de hepatosum de roedor no meio, de hepatosum de réptil. E, assim, qual o real significado disso? Se isso é uma espécie só que circula entre os dois, ou isso são espécies diferentes, daí você tem 2, 3 bases de diferença entre, sei lá, o hepatosum de réptil e o de roedor, e isso só se aproxima, só está próximo na filogenia por causa da história evolutiva, eu não sei. Não sei dizer para o senhor. Assim, os trabalhos que eu li, a maioria encontra hepatosum de roedor próximo filogeneticamente a hepatosum de réptil. Qual o real significado disso? Não sei. É um mistério interessante. Acho que a gente pensar em termos de evolutivos, né? Enfim. Uma coisa que eu achei legal do Felipe, da Cláudia falando, né? Felipe falou ali da Fiocruz Manaus, é que na sua árvore a gente tem isolados, poucos, basicamente não tem isolados amazônicos, tirando aquele de Mato Grosso lá. Então é legal, porque nisso a gente pode contar uma nova história evolutiva. Eu acho que é um convite a vocês que estão aí. Eu sou comecei como estudante de hepatosum, né, até o doutorado. Então é legal ter como é que é? É uma sugestão. É preciso, o Felipe tem lá e a Cláudia, eles têm amostras de baço e fígado de roedores. Então a gente consegue ver isolados do norte, da Amazônia mais ocidental. E a gente está aqui também, acho que logo eu vou começar um trabalho com roedores também, mas aí fazendo um limpa neles, modelo Fiocruz, porque daí você aproveita tudo de informação. E hoje em dia está mais fácil, assim, você conseguir isolados, né, enfim. Aí, de repente, a gente consegue ver uma história evolutiva um pouco diferente, que as espécies de roedores, elas são diferentes para cada bioma, enfim. Mas é isso, acho que tem possibilidades muito legais. Muito diferentes. Quem sabe você vai para o pós-doc e volta para os roedores, não sei. Roedores. Mas eu fiz essa abordagem. Eu fui... quando você trabalha com comunidades, é complicado de protozoários. Aí, às vezes, você fala, não, eu vou trabalhar com um negócio só, que a vida vai ser um pouco mais... Eu posso cavar mais fundo, né? E eu fiz no doutorado, eu fiz isso também. Eu preferi trabalhar com uma coisa só e aprofundar bastante. Porque comunidade, você fica louco, né? Caramba, muita coisa. Sim. Você abre, dá a impressão que eu tenho que quando você abre uma caixa preta de Pandora que tem um monte de coisa a ser respondido. Sim. Conforme eu ia fazendo as análises, eu falava, não, eu vou conseguir responder alguma coisa. Não vou conseguir responder nada. Eu fiquei com mais dúvida, com mais pergunta do que realmente, assim, o resultado fala, não, realmente é isso. Então, mas foi bem legal, assim, trabalhar quando eu estava analisando, fazendo a filogenia, quando eu ia vendo os resultados, quando ia chegando, assim, rodava a filogenia, e eu via, falava, nossa, que legal. Não sei o que está acontecendo, mas muito legal. E aí, foi bem bacana. Acho que tem que juntar, tem que provocar o João Fábio. Aí fazer uma filogeografia. Aí o João Fábio coleta os roedores lá no sul, os roedores congelados dele lá. A gente coleta os sapecados aqui em cima, né, João? Faz eu vi que não tem coleta no bioma. Eu vi que não tem coleta no bioma Pampa, hein? Aí você arruma orientando, pô. Vamos arrumar orientando para tocar essa frente. A Lívia Corienta. Vamos. Marcos André também. Pronto, fechou. Marcos André. Né? A gente já tem mantido bastante contato com o Marcos André aí, então legal. Nada impede, vamos tocar sim. É bom, precisa de um cara para dar sequência, não pode deixar esfriar esses seus achados, que eles são muito quentes assim, e é uma frente que se abre até que apareça. Então, assim, você tem que otimizar um orientando para levar. Fala, João. Lúcio e Lívia, será que essa relação filogenética que é encontrada dos roedores, esses dos répteis com os roedores não estaria ligado à predação? Será que futuramente a gente não vai ver que esses caras aí são hospedeiros? Pode ser que sim. Ó, tem ciclo de hepatosum de réptil que não se fecha sem a predação do anfíbio, né? Tem aquele hepatosum lá, não lembro o nome da serpente norte-americana, acho que é hepatosum esfenodon, uma coisa assim. O ciclo não fecha sem ela predar o anfíbio. Então, não tem como, né? Talvez a ligação tá aí.
Porque você tem, João, tem um negócio muito legal que é assim, por exemplo, teve uma época que eu estava vendo, eu estou orientando com hepatozão de serpente aqui. Aí você tem, eu boto fé que seja alguns hepatozoides sejam por mosquito, colicídio. Tá, mas a serpente não come o colicídio, então ela vai predar o sapo. Só que daí tem serpente que tem na sua dieta, ela preda sapo normalmente, beleza. Tem serpente, cara, que não preda sapo. É raríssimo. Então você vai ver lá, ela preda roedor. Então o que você pensa? Provavelmente carrapato, um ácaro da vida, né? Então aí roedor, no rolo. Sim. Mas aí que tá. Precisa ver se o que gametócito que está circulando. Tem gametócito no sangue do roedor? E aí? Essa sequência do roedor, acho que não teve ainda esse casamento de achar uma mesma sequência de um roedor e de uma cobra. Esse é o ponto. Ainda não rolou. Mas é uma questão de, acho que ninguém cavou muito, eu acho. Porque aquele artigo lá, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas aquele artigo, por exemplo, desse hepatozum, inclusive eles deram os mosquitos por ingestão forçada para serpentes, né? E elas não desenvolveram. Elas não desenvolveram sem o envolvimento, e aí viram, né, lá os cistos nos tecidos dos anuros. Então, é aquilo como falou, vai ter serpente que preda roedor, tem serpente que preda anfíbio, né? Sim, exatamente. É uma coisa, é que na verdade a gente não tem, a gente estava olhando o que tem de sequência de DNA da hepatozão de serpente, a gente não tem quase nada. Quase nada. E aí de roedor, a Lívia que fez agora. Então, assim, é provável que a gente encontre num futuro próximo aí, mas tem que continuar cavando, sim. É isso. Meus amigos, é isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, Lívia, queria dar meus parabéns para você de novo. Trabalho, como eu faço minhas palavras do João Fábio, né? Foi um grupo que tem uma qualidade de trabalho assim astronômica, né? É uma escola, né? A Rosângela, aí o Marcos André, aí você, e daqui a pouco seus filhos acadêmicos aí. Então. Arruma alguém para você chicotear para continuar o trabalho, então, aquela história, né? E muito agradecido, viu? Muito agradecido. Muito obrigada a todos. O professor Lúcio tem contato do professor Marcos, quem não tiver, pode pedir para ele. Vamos fazer parceria sim, acho que a gente não pode deixar os trabalhos morrerem. Quem sabe a gente consegue descobrir um link epidemiológico dessas sequências de roedor com essas de répteis ou não, ver que não tem nada a ver, que às vezes é só acidental ou não. Então acho que tem muita coisa ainda para ser feita. Agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada mesmo. Lívia, eu vou pedir para você deixar o seu e-mail no chat, aí quem quiser rapidamente copiar e quiser entrar em contato com você, já faz esse caminho. Uma outra coisa que eu pediria para vocês, semana que vem, a gente está num bloco agora que são das hemogregarinas, né? Então vai mais um tempo, eu vou achar. Eu estava vendo aquele trabalho que a Lívia falou aqui, do pessoal, de um grupo do Evandro Chagas, que trabalhou com animais silvestres, enfim. Eu sei que o João Fábio também tem uma orientanda que fez agora com hemoparasitos de anuros, né, João? Também era legal, também era bacana. Eu vou dar uma assuntada amanhã. Não é? Tem. De repente vale a pena a gente fazer. Eu estava pensando de repente a gente fazer um junto, assim, talvez fazer Inclusive a Alina assistiu a anterior. Quem? A Alina estava presente. A minha orientada que trabalhou com anuros assistiu a palestra anterior. E agora a Renata está assistindo. A Renata também tá no a gente gosta bastante de trabalhar com silvestres aqui. De repente a gente podia fazer eu pensei em fazer uma coisa assim também, fazer uma mesa redonda assim, tipo, de repente junta 2 trabalhos com meia hora rapidinho para falar assim os resultados principais de temas correlatos, tipo, o que você achou aí dos seus hemoparasitos, dos seus anuros, aí tem um outro que achou alguma coisa ali também. Pode ser uma coisa assim também. Eu vou falar com vocês depois sobre isso então, para ver essa possibilidade também. Mas de qualquer maneira a gente continua juntando para apresentar os trabalhos, tá? Sim, com certeza. E também assim, por favor. Se tiver, até eu já falo para a Lívia aí, se tiver alguma espécie de interesse que tenha sido coletado aqui no Pampa, que tu queira ver a realidade do Pampa, pede para nós aí que a gente manda. Maravilha. Vamos assim que a gente vai mais longe, né?